Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais uma resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, eu trago para vocês uma discussão a respeito do conto O Espelho, obra-prima do grande escritor brasileiro Joaquim Maria Machado de Assis. O Espelho, conto de 1882, é uma das grandes realizações ficcionais de Machado de Assis. E eu até devo dizer a vocês, gente, que por vezes eu prefiro o Machado contista ao Machado romancista. E vocês vão ver as muitas camadas de discussão fomentadas por essa obra-prima que é o conto O Espelho. Mas antes de eu começar a falar com vocês sobre essa beleza do Machado de Assis, sobre essa grande obra do Machado de Assis, eu quero conversar com você que está assistindo a esse vídeo. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações, e se, ao fim dessa resenha, você gostar do conteúdo da discussão, dê um like no vídeo, curta o vídeo, dissemine esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. E deixa aqui embaixo desse vídeo o seu comentário, para nós podermos conversar. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Resenha sobre o conto O Espelho, de Joaquim Maria Machado de Assis. Bom, o que nós temos nesse conto O Espelho? É um conto relativamente curto e nós temos algumas personagens no bairro ali de Santa Teresa, esse belo bairro do Rio de Janeiro, na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Aliás, boa parte da obra do Machado de Assis se passa ali na cidade mesmo do Rio de Janeiro. E você tem ali 5 amigos discutindo grandes, diz o narrador de Machado de Assis, trazendo grandes discussões físicas e metafísicas, o destino do mundo sob a luz de velas da madrugada, luz que se fundia ao luar de prata. Nessa atmosfera, vocês têm 5 amigos discutindo. Na verdade são 4, porque um deles, que é, vamos dizer assim, a personagem principal desse conto, se põe à parte, como se não quisesse participar das paixões vãs humanas. Como se Machado de Assis, grande seguidor, mas também parricida do filósofo alemão Arthur Schopenhauer, quisesse dizer que jede Epoche hat seine Illusion. Cada época tem a sua ilusão. E nesse sentido, não valia a pena discutir, não valia a pena se engalfinhar, era preciso se pôr à parte e pairar como que olimpicamente em relação a situações e desventuras mesmas das pessoas. Acontece, gente, e aí é importante eu colocar isso para vocês, tomando aqui uma aguinha, né? Acontece que eles estavam discutindo sobre a essência do homem e da mulher, sobre a essência humana, sobre a dimensão da alma. E nesse momento, quando Jacobina, vejam, o nome de Jacobina é colocado. Bom, esse nome não é gratuito, não pode ser aleatório. Jacobina remete aos jacobinos da Revolução Francesa. A facção mais extremada, mais esquerdista, que em determinado momento lançou mão ali, encabeçada por Robespierre, do terror da Revolução Francesa e fez realmente com que muitos, inicialmente opositores, os monarquistas, depois as fileiras oposicionistas, aos oposicionistas jacobinos, e depois começou a fazer como o quadro de Francisco de Goya e Lucientes, Saturno devorando a um de seus filhos. O terror alcançou as próprias hostes jacobínicas, de tal maneira que Robespierre, que fez muitos perderem a cabeça, acabou perdendo ele próprio a sua. Então nós temos aqui um jacobina que é tido como inteligente, não de todo instruído, mas também não pouco instruído, capitalista, ávido, ali, que se põe à parte. Mas quando ele começa a falar, ele traz ali uma história, um caos da sua juventude. E ele diz que não admite a parte, que se alguém o aparteasse, que se alguém lhe contradissesse,
ele deixaria, abandonaria simplesmente a discussão, que na verdade é um monólogo, e deixaria os amigos ali falando sozinhos. O que ele começa a contar? Ele vai falar sobre a dimensão da alma humana. E ele vai dizer que há duas almas, a interior e a exterior. Mas, em meio à grande ironia machadiana, o que a gente vai perceber é que a alma interior, para Machado de Assis, nesse conto espelho, né, na dimensão do que esse conto espelho traz, é uma cativa da alma exterior. E como é que a gente pode discorrer sobre essa divisão, essa dualidade, essa dicotomia estabelecida pelo Jacobina entre a alma interior e a alma exterior? Ele vai dizer que o ser humano é composto como duas metades de uma laranja. Uma subalterna, uma correlacionada e subalterna à outra. Mas na verdade, a alma exterior tem muita oscilação, passa por muitas metamorfoses. Pode ser, por exemplo, para uma criança, um cavalinho de pau, um brinquedinho. Pode ser, para um cara, uma empresa, pode ser uma moça. Ou seja, a alma exterior é o objeto de desejo. É a pulsão, é o objeto da pulsão. É o objeto de querência. Essa é a alma exterior. E a interior fica toda alvoroçada, fica muito convulsa em face da exterior. Porque nós, vivendo em sociedade, e nos curvando muitas vezes aos desígnios de outrem, queremos menos o que queremos e mais o que é de vontade geral e querido. Vocês estão percebendo? E Jacobina vai dizer, então, que essas duas almas compõem o homem e a mulher como inequívoca tensão. E aí, para ilustrar essa questão, para discutir menos teoricamente e mais concretamente, dizendo ele que um filósofo da antiguidade provou o movimento andando, e dizendo ele também que todo um compêndio sobre o amor não vale um único beijo de moça enamorada, ou seja, o que importa é trazer carnalidade e concretude ao debate de ideias, Jacobina vai contar um causo da sua juventude. E esse causo é muito peculiar. Dizia Jacobina que quando jovem era ainda pobre, mas conseguiu suplantar os adversários num concurso para alferes da antiga Guarda Nacional. Infelizmente, como os espectadores e espectadoras aqui do meu canal sabem, o Brasil ainda guarda muito fetiche pela farda, não é verdade? Pelas casernas, pelo prestígio da farda imantada pelo poder do Estado. Infelizmente. De qualquer maneira, o Jacobina, que era pobre, se alçando a alferes da Guarda Nacional, começou a ser o desejado das gentes. A família o congratulava, já não o chamavam de Jacobina, de Joãozinho, era alferes pra lá, era seu alferes pra cá, era põe o uniforme, e ele havia virado de uma hora para outra o maior partido da cidade do Rio de Janeiro, e as moças o queriam, e todo mundo o bajulava, e o Jacobina começou a perceber que a alma interior passava a naufragar, passava a ser engolfada, passava a ser envolta pela alma exterior, que por sua vez era concretizada na farda, cheia de galões, do alferes da Guarda Nacional. E é nesse sentido que ele começa a dizer que, com esse apogeu da alma exterior, com essa dimensão de que ele deixava de ser Jacobina para ser o alferes, para essa dimensão de que ele era benquisto, não como sujeito, não como ele próprio, mas sim em função do papel social de prestígio e poder em face daquela comunidade, ele começou a dizer que o alferes eliminou o homem. Uma frase terrível. Uma frase ali como uma machadada, do próprio Machado, como uma verdadeira machadada, como uma chicotada. Como quer dizer que nós somos subalternos de convenções, de jogos de poder, de desejo pelo que os outros querem, não pelo que estabelecemos subjetivamente. Claro que, em qualquer medida, ninguém é completamente desprovido do olhar alheio. Essa alma exterior de que fala o Jacobina é presente para todos e todas nós, por mais que nós eventualmente desprezemos as convenções e queiramos uma vida mais subjetiva, porque, na verdade, nós vivemos, obviamente, em sociedade. Isso posto, Jacobina vai contar uma história de quando a sua alma exterior, que estava sendo bajulada, congratulada,
foi completamente desconstruída. E ele alcançou um desespero, já não podendo usar a farda do alferes para se congratular. É como se a identidade do Jacobina tivesse sido completamente subsumida, o alferes eliminou o homem, pela farda, e ele já não pudesse ver a si mesmo, senão como alferes. O Jacobino feria. Era algo de que ele queria se apartar. Algo e alguém de que ele queria se apartar, como uma alma interior subalterna, como alguém não de todo reconhecido. Acontece que num determinado momento vai haver uma festa lá num sítio, salvo engano em Catumbi, no interior do Rio de Janeiro, e o Jacobino é chamado. Mas as pessoas como que escasseiam, demoram a chegar. E como nós estamos falando de meados do século XIX, o conto é escrito em 1882, mas a história se passa ali em meados do século XIX, nós estamos falando ainda de um período histórico do Brasil em que o Brasil tinha vergonha de nutrir as relações de escravidão. Então havia escravos no sítio de Catumbi. Esses escravos, conta o Jacobino, no relato que ele faz para os seus amigos, para provar a teoria da alma exterior, do alferes eliminando o homem, esses escravos o bajularam o dia inteiro. Diziam que o Nhonhô ia casar com uma moça importante, bonita e importante, que Nhonhô ia se tornar general. E aí o Jacobina diz, mal sabia eu o que eles planejavam. Até os amigos do Jacobina interpelam, será que eles queriam matá-lo? Não. À noite, os escravos fugiram. Já não havia nenhum parente do Jacobina. Já não havia os escravos no sítio. Jacobina estava sozinho. E ele começou a sentir, cada segundo, cada minuto, badalado pelo relógio, como algo que martelava dentro dele próprio. Não havendo ninguém para dizer que ele era alferes, não havendo ninguém para lhe fazer um rapapé, para lhe fazer um elogio, para afirmar a sua própria identidade desde fora, como alma exterior, como farda que substitui a pele, porque imantada do desejo das gentes, Jacobina começa a definhar, começa a ficar angustiado. Ele começa a ter que lidar com a dimensão do tédio e da angústia. Vejam vocês, Arthur Schopenhauer, filósofo alemão com quem Machado de Assis tanto conversou ao longo de sua obra, escreveu no seu livro Aforismos para a Sabedoria na Vida, que dois deuses comandam a existência humana, a necessidade e o tédio. Quem escapa de um, certamente não escapa do outro. Os remediados, que escaparam da deusa ou do deus necessidade, se veem curvados e vergados pelo deus tédio. E quem está prostrado pela necessidade, mas está subjugado, obviamente, por esse deus. Então Jacobina, que não passava mais necessidade, se viu ali tomado não só pelo tédio, mas por aquilo que o filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel chamou de angústia desprovida de objeto, que é a vontade desprovida de objeto, que é a angústia. A vontade desprovida de objeto por Hegel é a angústia, e a angústia do quê? Porque Jacobina já não conseguia encontrar a si próprio. Tamanha a sua subordinação, a sua farda, a sua posição de alferes, ao olhar alheio, a alma, numa palavra, a alma exterior, Jacobina perdera até a sua própria condição de se chamar Jacobina. Ele não conseguia conviver mais consigo mesmo, senão adulado pelos demais. E é aí, gente, que vai entrar esse objeto, comezinho. Todos nós o temos em casa. Muitos e muitas de nós nos olhamos nesse objeto todo santo dia. Vemos nossa imagem refletida. Pensamos sobre a passagem do tempo. Identificamos um vinco ou outro no rosto. Vemos ali se estamos de acordo com o que ansiamos como aparência, nessa superfluidade desse tipo de sociedade. Mas é importante dizer que um espelho, com a sua borda ali, cravejada de madrepérola, um espelho ali, cujos detalhes de ouro mais gastos denunciava a passagem inequívoca do tempo, um espelho cravejado de anjos e querubins, foi a solução para o Jacobina. Aí vocês vão falar, mas como assim? Jacobina não tinha como se ver. Os seus olhos não podiam se voltar para a alma exterior completamente esvaziada e subordinada. Então, ao se olhar no espelho, ao ver a sua própria imagem, Jacobina, que já era um outro para si mesmo,
Jacobina, que era menos jacobina do que Alferes, pôde ver o galão e a farda do Alferes. E se o Alferes eliminou o homem, o Alferes, a imagem do Alferes, que é a imagem de alguém outro para si mesmo, fez com que o Jacobina pudesse voltar a ter identidade para si. É essa leitura radical, é essa dimensão de caráter subalterno, da alma interior, dos desejos, da condição da subjetividade, em função da lógica do poder, da lógica da mercadoria, da lógica do prestígio, do disse-me-disse, da vontade dos outros sobre a nossa, que vai forjar o Jacobina. E o espelho que vai trazer, vejam, o espelho é um objeto ali filosófico e literário por excelência. Quantas divagações, quantos poemas, quanta prosa já foi feita, tudo isso já foi feito para o espelho. Mas eu quero dizer a vocês que o espelho traz uma imagem, mas o Jacobina parece se colocar não em face de um espelho, mas parece entrar numa casa de espelhos. Na casa de espelhos, a primeira imagem é a mais tangível para você, mas logo ela é a imagem da imagem, que é a imagem da imagem da imagem. E já não se sabe quem está com a ontologia ou não. Porque se a realidade imagética é múltipla, como garantir que o meu eu corpóreo e unívoco é mais real do que a miríade de imagens? Jacobina, ao ver a sua imagem projetada no espelho, pelo espelho e junto ao espelho, pode tomar que a imagem era mais real do que ele. E essa é uma crítica acerbíssima de Machado de Assis a dimensões psicológicas e subjetivas que tentavam engrandecer o ser humano, de quem Machado de Assis tinha muita desconfiança. Machado de Assis, um grande pessimista, terrível, simplesmente terrível em relação à condição humana. Nós temos aí nesse conto que a imagem, o simulacro, a projeção, toma o lugar da pessoa mesma, como se fôssemos todos reféns do nosso uniforme, da nossa posição, do nosso prestígio, do juízo alheio, muito menos preocupados conosco. E esse conosco, essa alma interna, ao fim e ao cabo, é como que completamente esvaziada. Quando vocês acham que o espelho vai trazer a réplica e a tréplica por parte dos amigos, Jacobina já os deixou falando sozinhos, como se aquilo tudo não lhe dissesse respeito. Ele, que era capitalista, inteligente, e não botava fé nas discussões humanas, senão segundo a máxima do livro de Eclesiastes do Velho Testamento. Vaidade. Tudo é vaidade. E aí nós temos essa dimensão de que ele vai embora. Fica então o espectro do espelho. Um espectro ronda Rio de Janeiro. Um espectro ronda Catumbi. O espectro do espelho. Nessa grande narrativa de Joaquim Maria Machado de Assis, O Espelho, conto de 1882. Então essa foi, gente, a resenha machadiana, trazendo a grande literatura brasileira com Joaquim Maria Machado de Assis para vocês. Se vocês gostaram de mais essa resenha literária aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações. E deixe aqui embaixo desse vídeo o seu comentário para nós podermos conversar sobre esse conto formidável, O Espelho. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar a tecla Seja Membro. Se você gosta das minhas resenhas de livros, das minhas resenhas de filmes, das aulas ao vivo e das leituras literárias, considere a possibilidade de se tornar um membro ou uma membro humanista do canal e apoiar a feitura dessa universidade aberta, financeiramente, segundo a sua possibilidade, para que nós aumentemos cada vez mais esse canal humanista. Então é isso, gente. Eu deixo o convite para vocês sempre acompanharem as resenhas de livros aqui do meu canal, que acontecem todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Então até a próxima resenha, pessoal, e tchau, tchau!